Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos agora dar a resposta, né? E olha, parabéns, muita gente participando aí, tá? Alguns com dúvidas. Então vamos aí esclarecer, tá? Com certeza com embasamento bíblico, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, tá? E o tema foi: para você, omissão é mentira ou apenas uma forma justa de não criar problemas? Tá? Então, mais uma vez aqui, eu parabenizo a todos vocês que participaram e, na verdade, nós temos que entender um pouquinho o que é omissão, tá? O que é omissão? Omissão, primeiramente, nós temos que ver a diferença entre omissão e intromissão, tá? Então, tem pessoas que são intrometidas, querem se meter, querem saber e não cabe a nós sairmos falando particularidades para quem quer que seja. Ou seja, nós às vezes omitimos porque torna-se desnecessário. Amém? Nós levarmos algo da nossa particularidade para alguém que, na verdade, não vai acrescentar nada. Às vezes até piora. Nós vamos também estudar um pouquinho que omissão, ela se divide em dois divisores de água, tá? Se torna assim em omissão comportamental e omissão através da fala, tá? Então tem dois sentidos também da omissão, tá? No nosso comportamento nós podemos omitir muitas coisas e na nossa fala. Nós também vamos entender um pouquinho que omissão é a ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo, né? Ou seja, parecer que seja necessário. Quando nós omitimos, tá? Então, volto a dizer, é a ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo, tá? Que na verdade é necessário que nós possamos fazer. Por exemplo, alguém já se lembra de uma reportagem, né, onde uma família estava ali, né, em Nova Iguaçu, né? Aquela chuvarada. Quem estava dentro do ônibus estava seguro? Sim ou não? Sim. Mas aquele carro que estava na frente cheio de criança e uma mulher, ele saiu daí, podia matar todas elas, não podia? A rua cheia. O que que um rapaz fez? Foi para a porta do ônibus, isso repercutiu em todo o Brasil, não é verdade? E ele ali com um pé só segurou o carro ali, segurando no ônibus e pegou as criancinhas e pegou. Ou seja, ele não se omitiu, enquanto que uns preferiram ficar o quê? Calados e apenas com o celular filmando. Nós temos que entender também que a omissão não é exclusivamente uma mentira, mas ela pode se tornar quando na prática, como eu já disse, somos indiferentes com algumas situações. Então, se você está omitindo algumas situações, vamos dar um exemplo aqui. Pedro, por exemplo, Pedro com Jesus. Pedro ali, a omissão passou a ser o quê? Uma mentira. A pessoa falou, você é igual a ele, você fala igual a ele. Não, não, não sou, não sou, não sou. E começou. Então ele começou a transformar a omissão dele em uma verdadeira mentira. Ele não colocou, por isso que eu digo, a omissão tem dois divisores fortes aí, tá? Comportamento e fala. Eu não posso dizer que eu sou evangélico apenas na minha fala se o meu comportamento me compromete. E eu não posso dizer que eu sou evangélico apenas num comportamento aos domingos se durante a semana a minha fala também compromete. Então aí tem que haver uma junção, tá? Uma junção mesmo para que nós possamos entender sempre o que é a omissão. Então passa pelo viés sim, não é apenas, não é omissão, como eu sempre digo e repito, não é diretamente uma mentira, mas algumas ações vão transformá-la em mentira, tá? Então quando a omissão torna-se uma desculpa, por exemplo, para não fazer algo, ela se transforma em mentira, que é igual a um pecado. Aí já é outra coisa, tá? Nós vamos ver na palavra do Senhor. Vamos lá na palavra um pouquinho. Graça e paz, irmãos. Segunda Crônicas 18, 5. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. E Micaías, filho de Imlá, o rei não deveria dizer isso. E errei aqui, gente. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Então Micaías respondeu: vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas, sem pastor, e o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá:
Não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Amém, queridos? Então nós vemos aqui, é um pouquinho longo que a minha esposa leu aqui, tá? Mas isso aqui é uma realidade. Nós vemos aqui Acabe, tá? Acabe querendo se justificar porque em volta de Acabe, você já ouviu falar o termo puxa-saquismo? Vocês já devem, né? Em algumas situações você vê que pessoas ficam em volta de outras pessoas para ganharem méritos, né? E para não perderem focos, prestígios, empregos e outras coisas mais, né? Pois é, então não era diferente na época do rei Acabe. Existia aqueles profetas em volta dele que sempre falavam, não, não, pode ir que o senhor vai ganhar. Não, o senhor vai ganhar. Não, o senhor tem jeito. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que quando o Acabe fala, olha, não vamos chamar Micaías não, porque ele não gosta de mim, ele não faz aquilo que me agrada. Não, não. Ele simplesmente era sincero. E uma das coisas que nós temos que entender, tá, é que muitas das vezes nós queremos perguntar, mas nós não queremos sinceridade do outro lado. Saber a resposta. Exato. E Acabe sabia disso. Josafá falou, não, mas vamos chamar um homem de Deus, você já consultou os seus profetas, vamos lá. E quando ele chegou a Micaías, Micaías falou a verdade. Aliás, Acabe foi ceifada a vida dele nesta guerra. Quando a gente continua lendo o capítulo, Acabe ficou tão irado que Micaías falou, se você for, você não vai voltar, que mandou prender Micaías. Falou, se eu não voltar, você também vai ficar preso o resto da vida. Entendeu? Mas depois, claro, os sacerdotes e os reis viram que Micaías era um homem sério e libertou Micaías. Mas ele mandou prender a pão e água e ele foi. Então, quer dizer, a gente às vezes quer a verdade, né? Mas é só a verdade que nos agrada. Então, esse é um tipo de omissão também. É você omitir coisas para ganhar prestígios. Aqui nós vemos muitas vezes que existe uma omissão na fala dos profetas, né, de Acabe, que ali, na verdade, um termo chulo, né, puxa um saco de Acabe, mas não existe essa omissão na boca do profeta Micaías. Esse fala, olha, o seu povo vai ficar sem pastor, esse povo está sem pastor, você não é mais liderança, você faz coisas que desagradam ao Senhor, e quando você continua o texto, ele fala assim, se você for, você não vai voltar. Aí ele fala, né, para Josafá, tá vendo? Eu não disse que ele não gostava de mim? Ele não disse? Então há uma diferença, querido. E eu volto a dizer, aprenda a amar e respeitar pessoas que são sinceras com você, amém? Pessoas que não se desvirtuam, não omitem uma verdade que na verdade vai te fazer bem. Por isso que eu sempre digo e repito aqui, eu prefiro uma verdade que me doa por um momento, mas seja transparente e eu possa ver até em mim o meu erro, do que uma omissão, né? Um engano que eu gosto, em cima de coisas que às vezes a gente, por não ser esclarecido, a gente continua na mesma vibe, tá bom? Então a primeira aqui, como eu já falei aqui, esse tipo de omissão é uma omissão na fala. Homem de Deus e mulher de Deus tem que fazer na fala sinceros, enquanto que outros bajuladores preferem enganar para ganhar méritos ou não perder prestígios de homens. Vamos andar mais um pouquinho. 1 Pedro 3,15 em diante. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. E é interessante, como a minha esposa leu aqui, que agora a coisa mudou, né? Olha, esse texto aqui é muito profundo, tá? Significa que nós não devemos ser omissos, mas devemos ser o quê? Falar com cautela a razão da nossa esperança. Então, quando nós omitimos, você é cristão? Né? Eu não sei o quê. Mas o seu comportamento assim, o ímpio fala para você, mas cristão não faz isso. Mas cristão não xinga, você já xingou aqui 3 vezes, cristão não fuma, cristão não usa esse tipo de roupa, mudou agora a igreja, e você, não, mas Jesus aí ainda vai piorando mais ainda a situação. E é por isso que 1 Pedro diz, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Não adianta, querido, já falei, vestimento é só uma capa, Bíblia é uma capa que você leva aqui um livro, porque se você não tiver, tá com ela no seu coração, como diz o profeta, o salmista, né, a sua palavra escondia o quê? Guardada, se levar só embaixo no braço, meu filho, ela vira desodorante, não adianta, tá? Então estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhe pedir o quê? A razão da sua esperança. E preste atenção, quando Pedro fala que alguém vai se dirigir a pedir a razão, é que está vendo em nós alguém sincero que não omite o Deus que nós servimos. Em ação, volta a dizer, e em palavras. E olha que ele diz aqui, contudo façam isso com mansidão e respeito. Eu já vejo muita gente, infelizmente, alguns que se dizem pastores, pode até estar certo, mas eles desmerecem aquele que está do outro lado, como se ele já nascesse, né, orando e buscando a presença do Senhor, entendeu? Então parece que eles nunca passam por um processo, não. Eles descem a lenha no camarada que está do outro lado, está errado, tá, mas a palavra ensina, nós temos que falar o quê? Com mansidão
com sabedoria para aqueles que estão de fora. Então, o que está falando aqui, ó, mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de tal forma que os que falam maldosamente contra você, pelo seu procedimento, eles fiquem calados. Pelo seu procedimento. Aliás, até Jesus, deixa eu abrir aspas aqui, eu nem coloquei agora, né? Até no interrogatório que ele fez com Herodes, elas falaram, você é filho de Deus? Você é o salvador do mundo? Você é o Messias que adivinha? Ele falou, tu o dizes. Veja que ele não negou, mas ele não deu detalhes para alguém que queria apenas escorraçar o nome do Pai de Deus, do Pai dele, né? O que ele fala, é o meu Pai, né? Ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Então ele viu que aquele homem era um debochado, tanto que o final desse homem foi ser comido de bicho em vida, em vida. Então veja só, tem horas que você tem que omitir, porque você vê que a pessoa não está. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você vai pregar agora, eu vou fazer um evangelismo. Vale a pena, vai dar liga. Se você acordar um homem bêbado na rua e for falar de Jesus para ele, está caído já cheio de bebida, ele vai resolver alguma coisa? Não vai resolver, ele não vai estar aí na sua sã consciência. Então é melhor você dar um café para ele, dar um banho, verificar, e aí sim você fala de Jesus. Então o Jesus entendeu que aquele homem não queria, não estava preparado ainda para receber. E ele falou, tu o dizes. Ou seja, é verdade, tu o dizes. Você já está dizendo o que você sabe. Na verdade, foi isso que Jesus quis dizer, ok? Vamos andar então mais um pouquinho para nós continuarmos aqui. Mateus 5,36. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tomar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Queridos, deixa eu falar uma coisa, é muito sério, tá? Primeiro, como eu já falei, a omissão não significa que você deva ter uma vida aberta para todos, a sua vida particular para todos. A sua vida é a sua vida. Se você confia, e eu glorifico a Deus até pela vida de alguns irmãos, falam comigo em off, nós oramos aqui, conversamos, cada vez mais eu amo e respeito cada irmão, né? Mas é algo que fica comigo porque eles sentiram no coração de abrir, né, o coração deles comigo em determinadas situações. Então em off nós conversamos aqui, eu dou uma palavra, isso é muito bacana. Mas tem pessoas, como eu digo, que não acrescentam. Então por isso que eu digo, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Não é você ser ou deixar de ser omisso, mas você entender a quem você está dando a liberdade de entrar na sua vida particular, tá? Conhecendo quem é a pessoa e, se, claro, se é um irmão que você tenha a certeza que está pautado, né, abalizado na palavra, você tem um conhecimento, uma intimidade, digamos assim, com ele dentro da palavra, amém. Ou se é uma irmã, bacana, legal isso. Mas se não é, cuidado, não vá pelo rótulo. Ah, não, mas é que eu sou, não, mas é que eu tenho intenção. Não, não, mas pode? Não, não pode não. Você tem que ter muito cuidado. E isso você não está omitindo de má fé. Você está sendo cauteloso, tá? Porque a omissão, muitas das vezes, ela também entra como forma de cautela. Que tá entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Então, volta a repetir. A omissão é a ação ou efeito, tá? De não dizer ou não fazer algo quando você julga necessário, mas você não faz. Então, quando você omite, vendo que é necessário, aí você está sendo omisso. Você está sendo um homem... Quer ver uma coisa? Um exemplo bem claro. Aliás, nós vamos até passar por ali, eu vou até deixar minha esposa ler, que nós vamos passar por esse exemplo aí. Então, a omissão, ela parte por vários divisores, tá? Primeiro, quando você não mente, mas você não esclarece alguém que não vai te acrescentar, você está entendendo que a pessoa não tem primeiro Deus que você serve. Segundo, você volta a dizer, você não é obrigado a transparecer a sua vida para qualquer pessoa. Tá? Como é que vai seu irmão? Seu irmão passou por A, B ou C, problemas com a esposa, tudo. Você não vai parar a pessoa assim 1 minuto. Geralmente a gente fala, não, tudo bem, né? Vai tudo bem. É como aquela mulher falou com o profeta né? Mesmo porque né? não vai resolver. Não vai resolver. Então, vai tudo bem? Vai tudo bem com o menino? Ela falou assim, vai tudo bem. Lembra daquela viúva, naquela mulher, aliás, a sunamita, né? Não, vai tudo bem, eu quero falar com o profeta. Então, tem pessoas que não acrescentam. Tá? E isso não significa, e agora? Não, você tem que entender, se é de Deus, abra seu coração, ore a Deus primeiramente, Deus vai te revelar, e claro, se não for, por isso que eu digo, tem vários divisores de água, volto a dizer, tá? Entre eles, tá? A omissão comportamental e a omissão da nossa fala, tá bom? E aquela omissão também que é necessária porque as pessoas não vão te acrescentar, vão te afundar cada vez mais. Então vamos lá. Tiago 2,15 em diante. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também, a fé por si só,
se não for acompanhada de obras, está morta. Ok? Olha só, então essa aí já é uma palavra comportamental. É uma omissão de comportamento. É uma omissão que a pessoa, né, ela, como é que se diz? Ela arruma uma desculpa, né? Ela arruma uma desculpa, podendo fazer algo pelo seu semelhante e não faz. Ou seja, ela está aí omitindo, mentindo, porque ela está com a despesa cheia, e pecando contra o próprio Deus, porque ela não está sendo sincera nem com ela mesma e nem com o seu semelhante, tá? Então, essa palavra é muito séria, tá? E aqui Tiago, ele pega pesado, porque tem muitas pessoas que na cara de pau falam assim, vai, ora a Deus que a coisa vai acontecer, eu sei que vai acontecer, mas se você tem agora algo que eu possa manter o meu estômago e dos meus filhos forrado, por que você não me ajuda? É verdade. Se você está cheio do dinheiro no banco, estou passando por uma necessidade, estou desempregado e o patrão falou assim para mim, ó, procura seus direitos na justiça, eu moro de aluguel. Você pode, por que você não pode pagar um aluguel mesmo que depois eu te devolva? Você está entendendo? Aí nós vamos lá para Ananias e Safira também, eles foram omissos? Sim ou não? Sim. Foram omissos com Pedro. Pedro falou, não precisava você mentir para mim. Vocês omitiram, é a omissão dando mão para mentira. A omissão aí, nesse caso, é dando mão para mentira. É o que o Pedro falou, o apóstolo Pedro, tá? Vocês venderam sua herdade, não precisava falar, é só ficar para vocês. Mas eles quiseram dar uma de bom para todo mundo, né? E falaram e mentiram. Falaram, vocês não mentiram contra mim, mentiram contra o Espírito Santo. Isso é muito sério. Quando nós omitimos algo, querendo se passar por algo, estamos mentindo para o Espírito Santo. Eu vou dar alguns exemplos básicos de alguém que vocês conhecem. Já ouviram falar em Wesley Safadão? É tal de Wesley Safadão, né? Esse cantor, né? E então, o camarada ele está sendo claro ou omisso no Deus que ele serve? Entendeu? Porque a pessoa não tira nem o subtítulo Safadão do nome. Tá? Continua cantando músicas do mundo. Você está entendendo? Você já viram aqui, eu até está falando com a minha esposa, anotei aqui também, né? Luciano, irmão de Zezé de Camargo. Esse Luciano. O camarada está fazendo show à noite e ao mesmo tempo está nas igrejas dando glória a Deus. Meu amigo, isso é omitir, porque a palavra de Deus, não sou eu, tá? É a minha Bíblia e a sua. Ela diz, ela declara que não podemos servir a dois senhores. Como é que um camarada tá à noite, é para ganhar o Deus Baal aumentar a conta financeira dele? Porque um cara tá agarrado com o irmão à noite, que se urina até nas calças diante de um show aí, tá bom? E na verdade depois ele tá na igreja, quer dizer, tá servindo a Deus e a Baal. Então não conhece nada de Bíblia. Vamos falar de outra pessoa que vocês conhecem também, chamada de Cláudia Leite, tá? Agora tá no carnaval dançando. Ah, não, mas eu vou fazer uma coisinha para agradar a Deus. Essa música de axé que eu canto, eu vou trocar o nome Iemanjá e vou colocar Yeshua, que aí fica bonitinho. Toma jeito, se converte. Não existe conversão se não abandonarmos velhos hábitos. Concorda comigo? Quem concorda, diga glória a Deus. Não existe, isso é engano que eu gosto, isso é falácia, isso é hipocrisia. Hipocrisia. Desculpe a minha veemência, mas é a realidade. Então, como é que você pode dizer que mudou e anda na mesma rodinha de escarnecedores? Você mudou? Não, mas eu não vou perder. Já ouviram falar daquele Xande com aquela outra. Eu esqueci o nome daquela. Carla Pérez. Xande com a Carla Pérez? Evangélico aonde? Evangélico aonde? Sabe, querido? Então, são essas coisas que querem empurrar a goela abaixo daqueles que não têm escola bíblica dominical, que não têm um estudo como nós estamos dando agora. Então, a coisa fica fácil. Fica fácil, todo mundo pensa que é assim. Aí vem os boca aberta e fala assim, mas o Luciano é evangélico. E esses boca abertas, eles sabem que eles falam isso para denegrir quem é evangélico, porque eles têm consciência de que quem é evangélico tem uma vida transformada. Quem é evangélico não tem uma vida dupla. Não tem uma vida dupla, não pode agradar dois deuses. Mas eles vêm com essa conversa fiada, por quê? E muitas das vezes o cristão tem que engolir isso. Por quê? Por causa do escândalo. Então, como eu digo, a omissão, ela vem de uma forma quando você é comportamental e através da sua fala. E algumas formas que ela vem, ela vai ser igual à mentira, que é igual ao pecado. Então, querido, Zaqueu teve uma mudança de vida. Jesus falou, hoje veio salvação. Mas quando Jesus falou isso, foi porque ele se levantou na mesa e falou o quê? Eu vou quadruplicar todos aqueles que eu defraudei. Todos aqueles que eu roubei imposto, eu vou pagar 4 vezes, vou devolver 4 vezes. Jesus ficou tão feliz que levantou-se na mim e falou assim, hoje veio salvação a esta casa. Então, querido, cuidado. Como nós falamos em Tiago aí, você tem não ajuda, você está sendo omisso de mão dadas com a mentira. A omissão, ela anda de mão, é uma linha muito tênue, tá? Uma linha muito tênue de mão dadas com a mentira. Então, é uma linha que você dá a mão e não percebe. Muito cuidado com isso. Vamos continuar mais um pouquinho. João 8,32. E conhecerão a verdade vos libertará.
Ok. Isso aí é básico, querido. Isso aí é básico. Quando a verdade nos liberta, por isso que eu digo, primeiro, outra coisa, tem que esperar um momento. Não podemos confundir também omissão com intromissão. Tem cristão que é intrometido. Não é assim. Não é chamado? Fica na sua. É chamado? Fale o que Deus coloca no seu coração, tá? Uma palavra séria, uma palavra rema, uma palavra que a pessoa vai entender, uma palavra temperada para saber falar com os que estão de fora, entendeu? O mundo não entende, mas quando eles olham para você a diferença, o mundo não entendia Jesus, mas quando ele falava, a multidão seguia. Por quê? Por quê? Eu sei que era por causa do pão e pelo peixe também, mas as pessoas seguiam, as pessoas criam, muitas pessoas se transformavam, porque via as atitudes que não mudavam de Jesus. Ele era sim, sim, não, não, tá? Então nós temos que ter cuidado. Vamos andar mais um pouquinho. Efésios 6,14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Amém? Então só existe uma forma de nós não sermos omissos, né? Omissos com a verdade, omissos no nosso comportamento, tá bom? Nós vestirmos o quê? A couraça da verdade. Quando nós temos a couraça da verdade, muitas pessoas fazem como Acabe. Vou falar com aquela irmã não, que ela vai falar tudo que eu estou fazendo. Não sei, rapaz, que Deus que ela tem ali, mas se ela olhar para mim, ela não vai mentir, não adianta. Posso levar um presente para ela, posso levar uma caixa de bombom, posso dar uma Bíblia nova para ela. Ela vai olhar para mim e vai falar tudo que eu preciso ouvir e eu não quero ouvir. Porque Acabe era assim, ele sabia onde estava errado, mas ele não queria ouvir onde ele precisava mudar. Tem gente que é assim, eu estou errado, mas eu não quero ouvir. Eu estou errado, mas eu não vou dizer que eu fiz errado. Afinal, né, eu tenho que manter minha pose. Eu não posso dizer que eu erro. Então, essas pessoas, elas se omitem sabendo que erram. Mas se você fala que elas erram, você vai arrumar uma briga. Tá entendendo? Então, vamos andar mais um pouquinho aqui na palavra. 1 Reis 18:16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Deixa eu falar uma coisa bem clara nesse texto aqui. Você viu esse texto aqui? Tá? Obadias vai, né, um homem de Deus, dirigiu-se a Acabe, passou a informação, Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, a primeira coisa que Acabe falou, é você mesmo, né, o perturbador de Israel, né? E Elias prontamente, sem omitir na fala e no seu posicionamento, falou, olha, perturbador, eu não sou perturbador, perturbador é a sua família, é o seu pai, a sua família, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, na cara de Acabe. Então tem faltado isso, pessoa que diga, tá, em um tom forte e direto, o que a pessoa precisa mudar. Então falando, não sou perturbador, perturbador é você, perturbador são seus pais, que vocês estão aí, ó, servindo a outros deuses. Então, querido, existem momentos, vamos lá, Misael, Ananias e Azarias, que muitos falam que é Sadak, Mesaque e Abdinego. Eu não falo isso porque isso aí foram nomes demoníacos que colocaram nos rapazes. O nome deles é Misael, Ananias e Azarias. E quando o rei falou, ó, se você não se abaixar aqui, se quando você ouvir o toque do fole, da gaita, vocês não se abaixarem aqui para me adorar, vocês vão para a fornalha. Tá vendo aquilo ali? Fornalha, eu mando vocês agora. E olha a coragem desses rapazes. Eles se omitiram? Não. De jeito nenhum. Ele sabia que podia oferecer a vida? Sabia. Eu quero dar um exemplo para você aqui pegando esse gancho, tá? Vai ter momentos na sua vida, ou você perde o emprego ou você se dobra para Satanás. Ou você perde a amizade, ou você se dobra para Satanás. Ou você sai da prostituição, ou você está de mão dadas com Satanás. Ou você sai da mentira, ou você está de mão dada com Satanás. Então esses jovens, eu acho linda essa passagem. Eu sempre coloco aqui, eu gosto muito. Ele enfia a cara assim, o dedo assim, na cara de Nabucodonosor, e diz, fica tu sabendo, rei, que se a gente for para a fornalha, tudo bem, nós não vamos adorar a sua estátua. E se a gente for se nós formos para fornalhas e nós perecermos, amém. Se nós não perecermos, tudo bem, mas tudo está na mão dos nossos deuses. Você não tem poder para nada. E olha depois disso, o que houve? Um raio do céu e fulminou Nabucodonosor? Não. Vieram os homens mais fortes. Imagina agora aqueles jovens.
foram amarrados fortemente. Pense em um homem forte aí te amarrando. Amarraram eles fortemente, os jovens, tá? Manietaram eles, arrastaram ele até chegar na fornalha, jogaram ele. Só que quando eles abriram, era tão forte aquele calor, foi aumentado 7 vezes o calor, quem conhece a história sabe. Quando eles abriram ali aquela tampa da fornalha, até os soldados que foram jogar, eles já caíram mortos ali. E lá dentro eles dançavam. E quando o rei vai, fala, vem cá, não fomos 3 que nós jogamos? Tem 4 dançando ali, o que está acontecendo? Então, querido, repita comigo, Deus está pronto para intervir naqueles que não são omissos, mentirosos, para satisfazer a homens, mas são retos e sinceros para agradar a Deus. Vale a pena. Oh, querido, por isso que eu digo, é muito gostoso esse estudo. Então, volto a dizer, tá? Omissão não é definitivamente uma mentira, mas pode se tornar, se nas nossas atitudes, como eu já disse, se na hora de ajudar ninguém ajuda, se na hora de, né, aí fica a paz, vai tudo bem, a paz vai tudo bem, mas sabe de uma necessidade não se prontifica. Você está sendo omisso de mãos dadas com a mentira. Então, tome cuidado, tá bom? Agora, se outra pessoa chegar, oi, mano, e aí, como é que tá a sua vida? E aquele fulano? E você começa, isso aí já sai da omissão para ser fofoca. Você não tem que falar com aqueles que não te acrescentam. Ore nos pés do Senhor, fale nos pés do Senhor. E claro, volto a dizer, se você tem um irmão, uma irmã abençoada, glória a Deus. Converse, desabafe, é muito bacana. Ore, interceda. Se estiver perto, vai na casa, orem juntas, se abraçem e você vai sentir um alívio de alma também. Porque onde tem a presença, aliás, não sou eu, a palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos, né, cheio do Espírito Santo, ele se faz presente ali no meio. Vamos andar mais um pouquinho. Mateus 25, do 33 em diante. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram e alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Ok? Então isso aí é bem longo, isso aí eu procurei reduzir o máximo, mas é muito interessante isso aqui, tá? Porque fala realmente, tá? Que as pessoas falam, Senhor, quando foi que nós ajudamos? Quando foi que nós fizemos? Ou seja, um outro detalhe, eu vou pegar o gancho que está chegando aqui fresquinho no Espírito Santo, é maravilhoso, né? Quando você ajuda sem esperar nada em troca. Então você está fazendo algo porque teu espírito está transformado. Por isso que essas pessoas perguntam, mas quando foi? Quando foi? Elas já tinham tanto hábito. Perceberam. Amém. Eles tinham tanto hábito de ajudar, de fazer o bem, que nem perceberam. Aí, o homem diz, né? Que esse homem aqui representa Deus. Quando vocês deram a um dos pequeninos, olha, quando vocês deram de beber, né? Quando fui estrangeiro e vocês me acolheram, né? Quando estive fome, vocês me deram de comer. Atenção, querido, atenção. Muito cuidado com isso. Às vezes eu lamento, outra vez eu estava estava no serviço e eu vi que tinha uma pessoa, aparentemente era um homem de Deus, né? A pessoa estava com o terno, com a Bíblia ali comendo, e veio um menininho, tocou assim no terno, ele fez só assim, não, balançou o dedo que não tinha, sabe? Então isso aí, eu que estava de fora observando, já fiquei meio constrangido com aquilo. Porque quando chega na igreja, querido, se você não for, tá? 24 horas, a quem você está enganando? E nessa época, tá falando aqui, ó, nesse sentido aqui, tá falando que vai fazer o quê? Vai separar bode de ovelha. Vai chegar um momento, os que são omissos, os que se esconderam embaixo do tapete, vão se mostrar diante do trono branco, vão se mostrar diante dos reis, queiram ou não. Vai ser aí todo mundo separado. Então cuidado, querido. Se você pode, faça. Se você sabe, ajude. E mesmo que você não saiba, está ajudando de coração, vai chegar aí no rei, ó, onde ele vai falar. Aí até você não vai entender. Meu Deus, é mesmo? Quando você deu um pedaço de pão, quando você comprou R$2 de pão e deu para uma família que você viu que estava com fome lá fora, não levou só para a sua, você estava alimentando anjos. Eu coloquei ali para ver o seu posicionamento. Deus nos testa, querido. E não é só no púlpito para ver quem é que canta mais bonito ou quem prega bonito, não. É na prática, é no dia a dia. A nossa prova não está nos púlpitos, a nossa prova está maior ainda, fora deles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Glórias a Deus. Tiago 4,16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe
que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Finalizamos aqui, querido. Finalizamos aqui. Tiago aqui resume tudo. Você sabe o que tem que fazer? Não faz por quê? Você sabe a hora que você tem que falar que você é evangélico? Você sabe como você deve se vestir? Você sabe como você deve... E você não faz por quê? Então você está sendo omisso. Omisso. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Estamos numa época agora que as igrejas, as denominações, isso é muito legal, né? Vamos falar aí de Jesus, né? Do nascimento de Jesus, é algo muito interessante, algo muito profundo, algo muito lindo. Claro que não é essa época que Jesus nasceu, tá? Eu já dei um estudo sobre isso aqui no grupo, tá? Não foi nessa data, mas eu acho necessário e bonito, por quê? Porque o mundo entende que Jesus nasceu. Brigando, concordando, não concordando, o mundo entende que Jesus nasceu. E o pior erro do Brasil é colocar uma padroeira, eles não sabem nem a história dessa estátua. Nem a história sabe, por isso que eles colocam o nome Aparecida, porque apareceu. Tá? Brasil não tem dono, o dono do mundo é Jesus. O dono do mundo é Jesus. Por isso, ainda tem muita gente omissa nisso aí. Tá bom? Muita gente omissa. Então, essa palavra fecha tudo que nós já falamos aqui, ó. Se você sabe fazer o bem na sua fala, tá? No seu comportamento, tá? Na sua maneira de agir, tá? Nas suas decisões, até em políticas, né? Muita gente aí está se perdendo, né? Nessas posições aí, se dizendo que é evangélico. Eu volto a dizer, jamais eu cito política pessoas, eu falo ideais. E parece que ideais de algumas pessoas que se dizem cristão são totalmente a favor, né? Ao contrário daquilo que Deus determina, né? Então, que nós possamos prestar muita atenção nisso aí. Essa é uma omissão que é igual a um pecado andando de mão dadas, tá bom? Então, que nós possamos ter entendido um pouquinho. Qualquer dúvida, retorna para mim. E o que eu digo para você, querido, seja o que você é, porque nós nunca vamos poder mentir, como eu sempre digo, para Deus em primeiro lugar e para nós mesmos. Não adianta você ir amarrado para uma igreja, não vá. Agora, se você for, procure crescer na graça, no conhecimento, para fazer a diferença, como a própria palavra diz, para aqueles que estão dentro e que estão fora remindo o tempo. Uma palavra temperada, um comportamento diferenciado, tá? Porque aqueles que não querem vão se afastar mais ainda de você. Mas aqueles que têm fome e sede de uma mudança espiritual vão se aproximar de você falando, fale mais de Jesus, fale mais um pouquinho de Jesus, fale mais um pouquinho. Então que Deus abençoe a minha e a sua vida e que nós possamos ser claros, tá? Porque Deus, antes de nós tomarmos qualquer atitude, Ele está apenas olhando o nosso comportamento e se nós somos omissos ou verdadeiros, tá? Diante daquele que um dia teremos que tratar e glórias a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos, família linda, pescadores de almas, graça e paz.